Olá, bom dia! O nosso Agro Pantanal já está no ar, com informações, novidades e muitas notícias sobre o homem e a mulher do campo. Cases de sucesso e novas estratégias para o combate ao desmatamento ilegal em Mato Grosso foram objeto de discussões no seminário Políticas Públicas Inovadoras, Comando e Controle e Mudanças Climáticas, realizado neste mês de outubro em Cuiabá. O evento foi promovido pelo programa REIN-MT e reuniu importantes nomes da preservação e combate aos crimes ambientais. E esse é um dos assuntos de hoje, porque o agro tem muito mais. Ainda estamos no clima da Semana das Crianças e pensando nelas, o Sistema CNA-Senar mostra algumas alternativas para estimular e despertar nas crianças o gosto pela vida no campo. Eu tenho um que se chama Lúlia. De pelúcia? E é branquinho assim? Hoje também vamos conferir um estudo que está comparando a diferença do ganho de peso entre bois e vacas para a produção de carne. Nós estimamos que a gente vai conseguir o peso ótimo de abate dessas fêmeas, que é ao redor de 15 para 16 arrobas, com 60 dias de coxo, né? E dos machos vão gastar 100 dias de coxo. A suinocultura em Mato Grosso está em crise. A diminuição de 20 mil matrizes é apenas parte dos efeitos de um cenário negativo. De 3 anos para cá, em função do custo de produção alto naquele momento, uma oferta muito grande no mercado, nós tivemos um impacto muito grande, principalmente para os produtores independentes. E como não poderia faltar, é claro que vamos ter aquela receita saborosa para você preparar ainda hoje. Então vamos à nossa primeira reportagem deste domingo. Começo a edição de hoje falando de preservação ambiental. Isso porque o desmatamento ilegal foi tema de discussões durante o seminário Políticas Públicas Inovadoras, Comando, Controle e Mudanças Climáticas, realizado aqui em Cuiabá. Os detalhes a gente confere com o repórter Oliveira Júnior. O programa global Red Early Movers, o REIN, é uma iniciativa de remuneração de serviços ambientais baseada em resultados viabilizada de forma conjunta pelos governos da Alemanha e Reino Unido. O programa premia nações comprometidas com a redução de emissões de CO2 por meio de ações de conservação de florestas. Nesta terça-feira, o REIN promove em Cuiabá um seminário onde gestores e autoridades ligadas ao meio ambiente vão discutir os casos de sucesso para a preservação e combate a crimes ambientais. Diretor de Controle de Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente lembra que Mato Grosso já ocupou o vergonhoso posto de campeão de queimadas e desmate, posto hoje ocupado por outros estados. Mato Grosso ele foi durante muitos anos não só de queimadas, mas também de desmatamento, né? Agora a liderança está em outros estados, né? Isso mostra inclusive uma maior conscientização, uma maior estruturação do estado e também uma maior ação efetiva do governo federal e do governo estadual aqui, né? Então a importância de trazer e debater esse tema aqui é mostrar também boas práticas, bons exemplos que podem ser levados para o resto do país. O secretário executivo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, SEMA, destacou a importância de reunir grandes nomes e experiências de sucesso na preservação. O programa ele tem várias linhas estratégicas e que busca não só fortalecer as instituições que combatem os desmatamentos, que combatem os ilícitos ambientais, mas também leva apoio àquelas comunidades que tradicionalmente preservam a natureza, como povos indígenas, agricultura familiar, a produção sustentável. Então o programa reúne vários atores da sociedade com um objetivo comum, que é preservar o meio ambiente. Nos últimos anos estamos com índices excelentes no que diz respeito à redução das queimadas. Então a participação é feita a várias mãos, apoio do governo federal, os municípios, o governo do estado através da Secretaria de Segurança, Secretaria de Meio Ambiente e outras parcerias. O programa REIN, por exemplo, que encabeça esse evento, ele tem feito a diferença no apoio às ações do Corpo de Bombeiros Militar no estado de Mato Grosso. Onde os participantes eles vão tanto ter essa questão de atualização do que está sendo realizado fora do estado, como uma troca entre os próprios participantes, que a grande maioria são fiscais de meio ambiente de todos os órgãos parceiros do programa REIN, que atualmente são 22 instituições públicas aqui do estado do Mato Grosso, entre federais e estaduais.
O enviado do Ministério do Meio Ambiente no evento também falou sobre as medidas que o governo federal tem tomado diante de uma das maiores crises hídricas no estado do Amazonas. As secas são cíclicas, mas elas têm acontecido com frequência e intensidade cada vez maior, né? Tanto é que nós já tivemos as 3 últimas secas recordes nos últimos 12 anos. Isso nunca aconteceu antes, né? Isso nos preocupa muito, e isso inclusive é sinal não só das mudanças climáticas globais, mas também do próprio impacto do desmatamento na vazão hídrica e no funcionamento dos rios, né? Então isso é algo que nos preocupa. Agora vamos falar da safra 2022-2023 de soja. A semeadura da soja em todo o Mato Grosso já está a todo vapor. Contudo, muitos agricultores estão receosos em função da baixa nos preços futuros. Iniciou a semeadura da soja em Mato Grosso. As máquinas já entraram em campo. Contudo, apesar da perspectiva do plantio, os agricultores seguem receosos quanto à baixa nos preços futuros do grão e o alto custo de produção. Essa semana, praticamente, acho que deu a grande largada no plantio da soja, safra 23-24. Os produtores estão apreensivos em função do preço que não é compensatório. Nós estamos vivendo momentos aí de incertezas. Os custos de produção aumentaram significativamente, enquanto que o preço dos nossos produtos teve uma queda significativa. Nós vimos aí vendendo soja a 160, 180 reais e hoje está 100, 110. Travamento futuro em torno de 100, 110 reais. Então os preços não se reajustaram dos insumos e muito menos das máquinas. Então o produtor está vivendo momentos de incerteza sem saber exatamente o que vai acontecer nessa safra. Outra preocupação dos agricultores é o calor excessivo no solo, que pode ter um efeito negativo no desenvolvimento das sementes de soja recém-semeadas, causando danos que prejudicam a sua germinação e o crescimento adequado. Apesar de outubro ser historicamente um mês quente, a presença do fenômeno El Niño pode agravar ainda mais o calor. É mais um problema que aflige a nossa região, porque nós vamos aí viver o El Niño, né? Pode ter períodos de estiagens prolongadas que podem também tirar a produtividade e comprometer a produtividade das nossas culturas. Mas Deus é bondoso e a gente tem fé em Deus, e acho que esse ano vamos torcer que nada aconteça de tão grave na nossa região. Segundo o IMEA, a expectativa é que nesta safra de soja, Mato Grosso plante aproximadamente 12 milhões de hectares, leve incremento de 0,82% em relação à temporada passada. Mesmo diante das incertezas, os produtores estão esperançosos. O produtor é esperançoso. Quando larga a semente no chão, ele tem aquela esperança que essa vai ser a melhor safra da vida dele. É isso que move a agricultura nesse país, é a esperança que os produtores têm, a determinação, a garra de fazer com que as coisas aconteçam e sempre pensando no melhor. Nosso agro vai para o primeiro intervalo, mas não sai daí, eu volto já com muito mais para você. E vamos em frente com o nosso Agro Pantanal. Ainda estamos no clima da Semana das Crianças e pensando nos pequenos, o sistema CNA-Senar mostra algumas alternativas para estimular e despertar nas crianças o gosto pela vida no campo e os cuidados com a natureza. Ficar assim, pertinho dos animais, dos bezerros e ovelhas, e ainda poder alimentá-los. Uma experiência única para essas crianças que vivem na cidade. A Helena adora quando a família vem para essa fazendinha em Brasília. Eu tenho um que se chama Lúlia. De pelúcia? E é branquinho assim? Para Helena, tudo aqui é diversão e brincadeira. Mas para a família dela, esse contato com os animais e com a natureza vale muito mais que momentos de lazer. Ela olhar e fazer uma relação, uma associação, né? Ao alimentar, lhe dar uma madeira para os carneirinhos, ver o bezerrinho mamando. Então esses valores que são simples e são tão importantes, isso brilhar e encantar tanto ela. Eu acho que é isso. Essa fazendinha existe há 3 anos.
surgiu da vontade do Augusto e da irmã dele de possibilitar para outras crianças o privilégio que eles tiveram quando eram pequenos. Hoje em dia a gente sabe que o mundo é rodeado de telas, então tirar um pouco a criança da frente de um celular, da frente de um computador e colocar ela de descalço numa grama, dentro do galinheiro, explicando sobre a produção do ovo, explicando sobre a proteção do meio ambiente, ajuda a criança a entender um pouco melhor como funciona o mundo e até o seu desenvolvimento pessoal como ser humano. Nós também ensinamos sobre a preservação, a gente também ensina que nós estamos entrando na natureza, que é a hora da trilha, né? Então ali é a casa dos bichos, a gente não pode estar tocando em qualquer coisa, que pode ter um bichinho lá e você pode se assustar. O principal benefício da experiência na fazendinha é o contato com a natureza, é esse contato com os animais, de saber de onde vêm os alimentos, o leite, uma verdura, ter todo esse contato, esse espaço para correr, para brincar, que hoje em dia as crianças estão cada vez mais confinadas em apartamentos, as escolas também não são todas que contam com espaço físico, então acho que isso para a saúde emocional deles é fundamental. Essa é uma escola pública de Brasília que se propõe a isso. O processo de aprendizagem é baseado em questões relativas ao campo. Elas lidam com questões relacionadas ao meio ambiente, à sustentabilidade, à questão alimentar. E nós, como Escolas do Campo, temos um projeto de educação ambiental que envolve todas essas questões. Temos captação das águas das chuvas, criação de peixes, horta tradicional, agrofloresta. E não fica só na sala de aula. Os alunos colocam a mão na terra. Quer aprender a plantar uma muda? A Suzana ensina. A gente vem, o tio separa as plantas, muda, a gente cava um buraco no chão e a gente planta as plantinhas. Os alimentos produzidos aqui são usados na cozinha da escola, os professores levam para casa e ainda sobra para vender. A proximidade com o plantio e com o campo leva os alunos a descobrirem um mundo que eles nem imaginavam que existia. Tem alguma, mas a que eu mais gosto é a aloe vera, que é a babosa, por causa que elas são muito saudáveis. Tipo, a babosa, ela serve para cicatrizar, passar no cabelo e passar no rosto. A gente tem que deixá-la de molho pelo menos 1 hora para sair a parte tóxica. A gente pode bater no liquidificador com couve, serve para quem tem gastrite. As crianças não aprendem só a plantar e a respeitar o meio ambiente. Elas também passam a comer melhor. Por causa que lá em casa eu comia muitas coisas com muita gordura. Mas aqui na escola, agora eu tô comendo muita verdura, aí eu tô me acostumando a comer mais verdura do que coisa com gordura. Das grandes às pequenas lições. O dia a dia na escola prepara essas crianças para a vida. Eu aprendi que é muito importante a gente cuidar da natureza, mesmo que seja pouca coisa, tipo, para você pode ser pouco, mas para a natureza é muito. Agora vamos conferir um estudo que está comparando a diferença do ganho de peso entre bois e vacas para a produção de carne. A pesquisa é importante para entender como deve ser feita a valoração de investimentos em fêmeas e machos. Vamos ver na reportagem do Agro Nacional, programa da TV Brasil. Tem crescido muito no mercado brasileiro, na pecuária nacional, a produção de fêmeas com o intuito de produção de carne, a terminação de fêmeas para o abate. E obviamente que isso acaba sendo também objeto de estudo e pesquisa para entender, e o Gustavo está aqui para a gente falar sobre isso, qual que é a rentabilidade que fica equitariano e uma breve comparação também com o macho, né? Aqui ao fundo é um pouco desse estudo. Do lado de lá da seca nós temos os machos e do lado de cá as fêmeas. Tá bonito, inclusive, viu, Gustavo? O gado tá bonito, né? Esse ano aqui na nossa região tá chovendo bem, tem outras regiões que não estão assim, mas a gente está sendo abençoado aí com um ano bom de chuva. Mas voltando ao estudo, né, que é o nosso assunto que interessa aqui agora, esse estudo, Marquinhos, é bem isso. A gente está, esses animais são filhos do mesmo touro, durante a gestação foi tudo semelhante, pariram, ficaram nas mesmas condições. Então nós estamos comparando aqui de uma forma bem fidedigna, assim, da forma mais controlada possível, a diferença aí do macho e da fêmea, do ganho de peso do macho e da fêmea, né? Já existem vários da literatura, mas às vezes você pega animais de diferentes rebanhos, então é complicado. Então aqui
o estudo está nos mostrando, desde o nascimento a gente vem monitorando isso. O que a gente já enxerga? Que os machos ganham aí, na média, 18% a mais do que as fêmeas. E esse ganho ele vai abrindo à medida que esses animais vão aumentando na idade. Porque quando eles são jovens, as diferenças hormonais de macho e fêmea são menores. Agora que os bois, os machos, já estão virando boi, estão passando a puberdade, é que essa diferença vai abrindo. Mas nós vamos monitorar isso aí até o abate. Mas uma coisa muito interessante que esse estudo está dando, nós estamos fazendo eles, são vários lotes, então a gente pode medir o ganho por animal e o ganho por área. E está apontando exatamente uma coisa muito peculiar, porque o ganho por animal, macho, até hoje, 18%, parcial. Mas a gente tem conseguido colocar 20% a mais de fêmeas, em quantidades de fêmea, do que em macho. Está até um pouquinho a mais de lotação em um A, para manter a mesma condição de pasto, mas mais fêmeas. Então você tem mais fêmeas ganhando um pouco menos de peso, menos machos ganhando mais peso. Em resumo, o ganho por área está muito parecido, tanto de macho quanto de fêmea, com uma leve tendência até a das fêmeas ser um pouquinho maior. O que eu acredito que o produtor, no futuro, vai ter que, assim, à medida que a gente tiver esses dados, entender, colocar o preço em cada um deles para ver na sua situação qual que é o seu melhor negócio. Agora, Gustavo, essa diferença, esse ganho em lotação, esse ganho em produção de arrobas por hectare ao ano, seria o que tem chamado a atenção? Porque nós temos visto muitos projetos, às vezes até mudando o foco, focando na produção da fêmea. Tem sido essa tônica? Você acha que isso tem sido fator motivador? Eu acho que assim, de uma forma, o produtor ele tem aquele sentimento, a fêmea roda mais rápido e tal, só que o que mais tem levado o produtor a ir para a fêmea e não para o macho, acho que são duas coisas que estão tracionando essa mudança de mercado. Uma é que hoje você tem uma cotação de novilha diferente do que vaca. Vamos falar assim, quando você abate uma novilha, o mercado mudou para isso. O mercado se ajustou para isso e realmente isso justifica essa valorização diferente do animal. Digamos assim, não um animal meio sangueando, mas uma novilha gorda tem uma cotação diferente do que a da vaca e realmente isso se justifica. Então você tem uma remuneração, mas o que capitaneou mesmo foi a questão do ágio, do preço, da reposição. Muita gente fugiu do macho porque estava pagando um ágio mais elevado e foi para a fêmea. Aí tem vários, a fêmea roda mais rápido, a fêmea gira mais rápido, tem propriedade pequena. Então, isso tudo ok, só que a gente precisa entender economicamente dentro desse cenário. Eu acho que o que o estudo vai mostrar é justamente isso. O meio do caminho é esse, você compra por esse, você tem lá. Por quanto eu compro? Quando ocorrer o ganho vai ser dessa forma e por quanto eu vendo. Cada um vai ter sua conta, cada um vai ter seu modelo e cada um vai ter seu negócio. Mas o negócio é ajudar o cara a fazer essa conta, Porque essas variáveis que variam, elas interferem na conta e isso é muito regional, depende de onde o cara está, depende da disponibilidade, de tudo. Exato. Mas ajudar ele a fazer a conta. Exatamente, perfeito. Eu falo que assim, que um trabalho, não adianta ele ter ali no final dele, e alguns não me interpretam mal, mas não adianta eu ter ali a conclusão econômica. Porque ela, assim, é sempre com viés econômico, é igual nós estamos fazendo. Só que se você botar a conclusão econômica hoje, daqui a 30 dias ela pode ser outra. Porque o preço da reposição muda, o preço da engorda muda. O que a gente tem que fazer é a relação do que acontece. Então, o que a gente quer fomentar para o produtor? As diferenças em ganho são essa, em lotação são essa, produz mais por área, menos por área, entrega desse jeito. Então está aqui o resultado. Põe seu número para cada uma dessas fases e enxerga qual que é o melhor para você. Por exemplo, o que a gente estima que vai acontecer aqui, Esses animais estão aqui terminando a recria deles, a pasto. Eles vão ter um período de engorda que no nosso modelo vai passar por um confinamento. Poderia ser uma terminação intensiva a pasto, o modelo pode ser qualquer um. Mas vão passar pelo confinamento. Nós estimamos que a gente vai conseguir o peso ótimo de abate dessas fêmeas, que é ao redor de 15 para 16 arrobas, com 60 dias de coxo. E o dos machos vão gastar 100 dias de coxo. Então você tem que ver assim, como é que está a comida? Eu estou num ano de milho barato, milho está caro. Então assim, não existe uma receita única, existe sempre um desenho produtivo e a gente tem que ver economicamente qual que é o melhor caminho para aquela situação que nós estamos vivendo.
Legal. Vocês vão tocar aqui com um sistema intensivo de produção. Vai para o coxo. Exatamente. Está numa recria intensiva e depois vai para uma engorda também. Para os machos ali, 21 arrobas, dentro do conceito 777. Exatamente. O macho, porque assim, o produtor brasileiro aprendeu que ele tem que explorar a carcaça. Então esse é um caminho sem volta, né? Tem que encher, tem que aproveitar. Vocês veem que são animais muito jovens, né? Mas que tem que encher, tem que aproveitar esse potencial produtivo dele. Eu acho que assim, é um desperdício que a gente faz quando a gente abate um animal que ainda não está nesse ponto ótimo dele. Não estou falando de ter excesso de gordura, nada disso, mas eu tenho que aproveitar o potencial produtivo dele desde que ainda tenha uma resposta econômica. Mas essa eu acho que é uma lição que o nosso produtor já vem mostrando que ele está fazendo ela muito bem feita, que vem melhorando, subindo o peso de carcaça, entregando animais cada vez melhores aí para a indústria de gordura. Legal. Então é o seguinte, nós vamos continuar acompanhando, o Gustavo vai continuar nos municiando de informações sobre esse trabalho aqui e a gente conta para vocês mais para frente. Mas ó, já tem relações interessantes, né? Pesa 18% a mais, mas cabe mais fêmeas. Vamos ver onde é que essa conta vai nos levar. Por enquanto, obrigado, Gustavão. Valeu. Valeu. Porque agora o nosso próximo assunto é capacitação no mercado de trabalho agrícola. O Sistema FAMAT e os sindicatos rurais oferecem os seguintes cursos. Em Jangada tem Olericultura Básica, começa dia 23 e vai até o dia 27. Informações pelo 6599797974. Em Barra do Bugres tem Avicultura Básica tipo Caipira. Começa dia 23 e vai até o dia 27. Informações pelo 65-3361-1247. Em São José do Xingu tem Manejo e Tratos Culturais da Soja e do Milho. Começa dia 23 e vai até o dia 27. Informações pelo 66-3568-1253. Em Bom Jesus do Araguaia tem manutenção e operação de colhedora de algodão. Começa dia 23 e vai até o dia 27. Informações pelo 66-3522-2029. Em Dom Aquino tem oficina de desossa de leitão. Começa dia 28 e vai até o dia 28. É um dia só, hein? Informações pelo 66-9921-5700. E agora vamos para mais um intervalo, mas olha, fico aqui te esperando. Nosso Agro Pantanal volta rapidinho. Projeto universitário é garantia de água para o futuro. Hoje a gente mostra aqui um projeto feito pelo pesquisador Fábio Roland, da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que recupera nascentes e preserva áreas de proteção. A restauração da Mata Atlântica envolve o plantio de espécies nativas e pretende garantir a água para as próximas gerações. Vamos ver na reportagem da TV Brasil. Nas margens do reservatório de Chapéu d'Uvas, a Fazenda Experimental da Universidade Federal de Juiz de Fora abriga uma série de pesquisas científicas. O local nasceu a partir da necessidade de cuidar dos recursos hídricos da região. A estrutura florestal, quando em pé sobre a bacia, sobre o solo, ela tem a capacidade de reter água, segurar a água no solo, segurar a água na sua biomassa, abastecer os aquíferos, a estrutura, toda a dinâmica anatômica, morfológica, fisiológica da floresta, ela está definida em função da presença de água. O ponto mais importante dessa fazenda é que ela faz margem com o reservatório de Chapéu d'Uvas, o principal manancial de água potável para a macro-região de Juiz de Fora. E todo o processo evolutivo da biodiversidade que a gente conhece hoje, qualquer organismo biológico teve na sua estrutura evolutiva
uma passagem pela água. Em seu trabalho na Fazenda Experimental da UFJF, Fábio Roland busca recuperar as nascentes e os cursos d'água que abastecem o reservatório, utilizando técnicas de restauração ecológica que envolvem o plantio de espécies nativas, a proteção das áreas de preservação permanente, a educação ambiental e a integração entre diferentes áreas de pesquisa. Restaurar a Mata Atlântica é fundamental para sobrevivência. Na verdade, não é nem sobrevivência, é permanência do ser humano nessa região. A quantidade de CO2 na atmosfera promoveu a construção desse universo térmico que nos permite sobreviver no planeta. Toda essa mistura aí de fatos ambientais que são vivos no cotidiano de qualquer um, ele opera um ambiente físico, climático, ele mexe na disponibilidade de alimento e na disponibilidade de água. Quando se restaura uma Mata Atlântica, quando se reconstrói uma Mata Atlântica, a gente está olhando, está pensando, é possível sonhar, mas é possível sonhar com técnicas muito reais, muito concretas, que a ciência traz para nós. Ainda falando da importância da água, a AproSoja Mato Grosso apresentou projetos Guardião das Águas e Soja Legal na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A gerente da Comissão de Sustentabilidade da entidade, Marlene Lima, participou de uma reunião na Câmara Setorial Temática da Agricultura na Casa de Leis. Vamos ver como foi. Foi um convite do deputado Paulo Araújo para palestrar, falar sobre as iniciativas sustentáveis da AproSoja Mato Grosso na Assembleia Legislativa, dentro de uma Câmara Técnica de Ciência, Tecnologia e Inovação de Sustentabilidade na Agricultura. Então, assim, ao longo do tempo, nós vimos que tinha mais de 20 câmaras técnicas aqui na Assembleia, mas nós sentimos falta dessa justamente para falar de sustentabilidade. Então, hoje pela manhã, nós fomos convidados aqui dentro desse tema de sustentabilidade na agricultura para falar das iniciativas da AproSoja Mato Grosso. Falamos aqui dos 2 projetos Soja Legal e do Guardião das Águas e citamos outros e também indicadores dos resultados da agricultura, da tecnologia que é embarcada na produção de soja no estado do Mato Grosso. Olha, passou por aqui um dos mais experientes, vários experientes, com certeza vai subsidiar a sustentabilidade do agronegócio, não só no Mato Grosso, mas como no Brasil. Inclusive, há já um compromisso nosso para que ano que vem nós possamos aí fazer algo que seja para o mundo, né? A experiência nossa aqui com essa bagagem técnica que esses profissionais, esses professores que vieram aqui, né? A minha ideia no primeiro momento era fazer com que isso chegasse às universidades, né? Porque que foi uma aula de agronegócio. A nossa apresentação veio realmente trazer os dados do agronegócio do estado de Mato Grosso. Então a gente costuma falar e realmente dizer que as pessoas não conhecem os nossos dados e quando a gente vem trazer, realmente mostra a verdadeira pujança do setor. Então, desde a participação na economia, realmente o tamanho da produção e também a sustentabilidade, realmente a participação dos produtores rurais nessa proteção ao meio ambiente, como às vezes muitos desconhecem realmente do estado de Mato Grosso. Hora e vez do nosso giro de notícias do agronegócio. Após a detecção de resíduos de diflobenzuron em ovos acima do limite máximo definido no âmbito do Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, investigação na granja de aves de postura envolvida, o Ministério da Agricultura e Pecuária realizou uma operação em estabelecimento do fabricante de uso veterinário, que produzia o medicamento com indicação irregular para uso em aves. A ação resultou na apreensão de mais de 1.500 quantidades do produto irregular, identificado na investigação, e mais de 9.000 unidades em outro produto com a mesma irregularidade.
Também foram realizadas a suspensão da linha de produção desses produtos até a sua regularização, além da determinação do recall. No local também foram apreendidos 212 mil embalagens, mais de 43 mil rótulos e 19 mil bulas em situação irregular. Após tomar conhecimento da detecção de resíduos de diflubenzuron em ovos, o MAPA realizou a ação em uma granja produtora de ovos com o objetivo de investigar a violação. No local foram encontradas 2 embalagens vazias do produto suspeito, cujo princípio ativo é a base de diflubenzuron, tendo sido relatado pelo produtor que fazia a sua utilização diariamente na ração das aves. A investigação administrativa revelou que o produto registrado não possui indicação aprovada pelo MAPA para uso em aves, embora tenha sido identificada a recomendação expressa de forma irregular na rotulagem, aposta pelo fabricante. A safra brasileira de grãos no ciclo 2023-2024 poderá chegar a uma produção de 317 milhões de toneladas. Tal estimativa sinaliza um ligeiro decréscimo em comparação à temporada passada, influenciada pela perspectiva inicial de diminuição na produtividade de média, uma vez que há indicativo de leve crescimento na área total semeada, que deverá ultrapassar 78 milhões de hectares. Os dados foram divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, durante o anúncio do primeiro levantamento da safra de grãos 2023-2024. Assim como no caso do arroz, a CONAB também prevê uma recuperação de área para o feijão, podendo atingir 2.780.000 hectares. Somando-se os 3 períodos de cultivo dentro do ano safra, o plantio da primeira safra da leguminosa já está em andamento, com 61% da área estimada já semeada no Paraná, 32% em Santa Catarina, 34% no Rio Grande do Sul e 30% em São Paulo, como indicado no progresso de safra publicado nesta semana. A expectativa para a produção total da cultura é de 3 milhões de toneladas, crescimento de 0,8% em relação à temporada anterior. Caso o resultado se confirme ao final dos 3 ciclos, para a soja, principal grão cultivado no país, as estimativas são de crescimento tanto na área como na produtividade, mas em uma velocidade menor que o registrado no último ano safra. Com uma área prevista de 45 milhões de toneladas e uma produtividade média inicial estimada em mais de 3.500 quilos por hectare, a produção deve alcançar um pouco mais de 162 milhões de toneladas. Se confirmado o resultado, o volume a ser colhido será um novo recorde para a cultura. O plantio da oleaginosa segue um bom ritmo no Paraná, com 20% da área já semeada. Em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o percentual de área cultivada atinge 19% e 8%, respectivamente. O agro vai para mais um intervalo, mas olha, é só um cafezinho, hein? Eu fico aqui esperando por você. O Agro Pantanal deste domingo está de volta e o assunto agora é a suinocultura de Mato Grosso, que está em crise. A diminuição de 20 mil matrizes é apenas parte dos efeitos de um cenário negativo, motivado pelo mercado mundial e pela falta de atendimentos aos produtores por parte do governo de Mato Grosso. Vamos conferir comigo? Um breve diagnóstico da cadeia da suinocultura significa dizer que 40 produtores abandonaram a suinocultura. Mais de 20 mil matrizes foram abatidas. Isso é muito, levando em consideração que representa quase 20% do rebanho suíno em Mato Grosso. Tudo isso aconteceu em praticamente 30 meses.
O custo de produção continua elevado. O diretor executivo da Acresmate explica como esse cenário desastroso começou. Nós tivemos aquela questão da peste suína africana na China, então com isso aumentou-se consideravelmente a suinocultura no Brasil. Enquanto os outros países cresceram de 4,5% a 5%, o Brasil cresceu quase de 8,5%, 9%. Um volume muito grande de carne no mercado. A China diminui as suas importações, já colocou todas as matrizes que eles já tinham eliminado, um pouquinho mais, então já estão praticamente autossuficientes, continuam comprando num percentual menor, mas isso deu um reflexo considerável aqui no país, tá? Então, de 3 anos para cá, em função do custo de produção alto naquele momento, uma oferta muito grande no mercado, nós tivemos um impacto muito grande, principalmente para os produtores independentes. Na tentativa de reverter os prejuízos, os suinocultores reivindicam medidas de apoio ao setor pelo governo estadual, como a alteração no valor do crédito presumido do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, nas operações de envio de animais para serem abatidos fora do estado. Atualmente, o valor do crédito presumido do ICMS no Programa de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso, o PRODER, é de 50%. O pleito da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso é que este valor alcance pelo menos 90%. Esse 50% de crédito presumido é somente em animais que são vendidos fora do estado ou remetidos para engorda fora do estado. E isso dá um impacto muito pequeno para o governo. O governo pode ajudar aumentando, foi a solicitação que nós fizemos, aumentando esse crédito presumido, né? A solicitação nossa foi de 90%, pelo menos momentaneamente por um período, depois caísse para 75%, para salvaguardar esses produtores que começam a sair da atividade. Em maio deste ano, a Acresmate se reuniu com a Frente Parlamentar na Assembleia Legislativa e apresentou a proposta de alteração no imposto estadual. Mas ainda aguarda respostas por parte das secretarias de Fazenda e Desenvolvimento Econômico. O estado de Rondônia, que começa a crescer a suinocultura, já deu um decréscimo lá, passou a 2% de ICMS só. E nós somos vendedores para o estado de Rondônia. Então isso inibe, inclusive, as vendas para o estado de Rondônia. Então, assim, a gente tem falado com o governo, eles têm se sensibilizado, mas não têm tomado algumas atitudes. Então, nós temos que dar ênfase a essa questão o mais rápido possível, porque a suinocultura do Mato Grosso está morrendo. E a Piracema já está valendo, portanto, a pesca nos rios de Mato Grosso está proibida até fevereiro de 2024. Vamos ver uma reportagem sobre o assunto, produzida pelo repórter Maicon Oliveira, da TV Record de Sorriso. A Piracema, ou o período de defeso, já está valendo nos rios mato-grossenses e segue até o dia 1º de fevereiro de 2024. O período da Piracema é uma medida para preservar as diversas espécies de peixes que estão em seu momento de reprodução. Em Mato Grosso, são quase 20 rios que fazem divisa com outros estados que estão com a pesca proibida, como o Rio Lira, aqui em Sorriso. Quem descumprir as regras pode ser multado. O valor pode chegar até R$200 mil e ainda ter um acréscimo de R$150 por quilo de peixe. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a SEMA, é um dos órgãos responsáveis pela fiscalização que, durante esse período, está reforçada. Nosso trabalho de fiscalização ele ocorre o ano inteiro, né? Mas durante o período de Piracema a gente intensifica, dá uma ênfase maior na fiscalização. A gente trabalha em conjunto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e, além do nosso trabalho conjunto, tem as operações independentes realizadas pelo Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental e pela Delegacia Especializada do Meio Ambiente. Até o fim da Piracema, é permitida apenas a pesca de subsistência, que é aquela praticada por pescadores ribeirinhos. Durante esse período, é apenas permitida a pesca de subsistência, né? Pelas comunidades tradicionais ali, pelos ribeirinhos, limitado, né, a 3 quilos ou um exemplar de qualquer peso, desde que atenda as medidas mínimas estabelecidas na lei. Isso serve para quê? Para garantir a essas famílias o seu alimento durante esse período, né? Porque as famílias ribeirinhas, tradicionalmente, elas se alimentam de peixes. Então, durante esse período, é limitado apenas a essas famílias essa cota de 3 quilos ou um exemplar durante esse período de defesa. Pescadores profissionais e estabelecimentos comerciais tiveram até o dia 4 de outubro para declarar o estoque de peixes de rio.
A Dona Isolde é proprietária de uma peixaria em Sorriso. Aqui ela comercializa diversas espécies de peixe e, como todo ano, já providenciou o documento. A gente precisa a comprovação da documentação dos pescados, da DPI do pescador, a guia transporte, para vir com o produto do peixe de rio até a empresa. Aí a gente faz a declaração, leva na SEMA para protocolar para poder vender durante esses 4 meses de período de defeso. No caso da senhora aqui já está feito, está tudo certinho, né? Já segunda-feira já levamos em Sinop, já foi protocolado e agora é só vender a mercadoria. É importante reforçar que o período da Piracema não tem relação com a lei da cota zero, que proíbe por 5 anos o transporte, armazenamento e comercialização de peixes em todos os rios do estado. A nova legislação deve entrar em vigor somente em 1º de janeiro do ano que vem. E chegou a hora de mais uma receita super tentadora para você fazer aí na sua cozinha e agradar todos os paladares. Sabores do Cerrado. Viu que receita maravilhosa? Carinhosamente selecionada para você aí fazer igualzinho na sua casa ou na fazenda. E aqui com esse prato maravilhoso, encerramos a edição de hoje do nosso Agro Pantanal. Obrigada pela sua companhia, viu? Domingo que vem tem muito mais.